Olá, sejam muito bem-vindos para esta aula de Física. Eu sou o professor Carlos Victor e esta aula terá como tema vetores. Então, o vetor. O que é um vetor? Ele é um ente matemático constituído de um módulo, certo? Uma direção e um sentido, utilizado em física para representar grandezas vetoriais. E o que são grandezas vetoriais? Elas são aquelas que precisam ser expressas por um número, que é um módulo, uma direção, um sentido e uma unidade de medida. Por exemplo, a força, ela é uma grandeza vetorial, certo? Eu vou dizer que o rapaz empurrou uma pedrinha, utilizando 20 newtons de força. Certo, aqui é 20 newtons. Aqui eu falo aí o módulo, certo, que é o 20, e falei a unidade de medida, que é newtons. Mas isso ficou muito vago. Eu não sei para onde ele está empurrando esses 20 newtons. Então, para poder ficar completo, eu tenho que dizer: foram 20 newtons empurrados horizontalmente para a direita ou para a esquerda, certo? Então, o horizontalmente ele é a direção e direita ou esquerda é o sentido. Então, o vetor ele precisa, certo? Ele é um ente matemático que ele precisa, quando a gente vai expressar ele, do módulo, da direção e o sentido dele, para poder ficar com o sentido completo. Um exemplo é a velocidade. Então vamos lá. Temos aqui dois carros. Temos o carro A e o carro B. O carro A ele está se movendo para cá, certo? Bora dizer que ele tem uma velocidade de 40 km por hora. Certo. Aí ele tem 40 km por hora. Mas se eu falar, o carro só tem 40 km por hora, nós não iremos saber, mas para onde ele está indo? Para poder ficar bem definido, vamos falar, está horizontalmente, certo? Para a direita. Já o carro B, ele está ao contrário. Vamos dizer que ele esteja com 50, certo? Quilômetros por hora. Ele está se movendo para a esquerda, então ele está se movendo horizontalmente para a esquerda com uma velocidade de 50, certo? O módulo 50 km por hora, unidade de medida. Então aqui podemos edificar tudo no vetor. O seu módulo, o seu sentido, a sua direção e a unidade de medida. Bora dizer que fosse um foguete. Um foguete ele vai para cima, certo? Então ele vai se mover verticalmente para cima. Aí, com a velocidade x km por hora, metros por segundo, certo? São todas unidades de medida. Seguindo em frente, um vetor ele pode ser representado graficamente por um segmento de reta. Então, dessa forma, certo? Aqui temos uma reta R. Então, daqui a reta R, que ela vai nos dar a orientação e o sentido. Então, o vetor ele está seguindo a orientação e sentido da reta R. O L aqui, esse L, ele nos dá um módulo do vetor. Por exemplo, levando para o exemplo anterior, o carro vermelho, certo? O carro A, ele estava indo a 40 km por hora para a direita. Então, o L vai ser igual a 40. Certo? Então, o L ele é o módulo do vetor, que é o tamanho dele aqui, representa esse tamanho dele. A flechinha vai apontar sempre para o lado, certo? Da orientação e para o sentido do vetor. Nesse exemplo aqui, um homem ele está empurrando o bloco horizontalmente para a direita. Ele está aplicando a força
de intensidade de 200 newton. Então vamos lá. Aqui o que ele deu? Ele nos deu, ele está empurrando aqui o bloco horizontalmente, então ele nos deu a direção para a direita, certo? O sentido. E ele nos deu 200, que é o módulo, e newtons, a unidade de medida. Quando vamos representar aqui graficamente, essa figura do lado esquerdo, essa aqui, ó, certo? Vamos representar dessa forma. Vamos fazer a reta, certo? Horizontal, apontando para a direita. E aqui, cada daqui do 0 a 1 é 40 newtons. Então, vai ter 5 unidades, certo? 40 mais 40, 80, mais 40, 120, mais 40, 160, mais 40, 200. Então, aqui tem tamanho de 200 newtons. Então, é assim que se representa um vetor graficamente. Vetores. Como é que nós colocamos ele em notação, escrevemos um vetor? Então, a notação de um vetor, geralmente ela é feita utilizando a letra sobreposta por uma pequena seta. Por exemplo, A, aí a gente coloca a setinha aqui em cima, certo? Um vetor B, aí é para a gente dizer que o B ele é um vetor, a gente escreve o B e coloca a setinha aqui em cima. Vetor V, vetor F, compreendido? Outra forma comum é obtida nomeando-se com letras maiúsculas as extremidades do segmento orientado que representa o vetor. Por exemplo, daqui o vetor ele começa no ponto A e termina no ponto B. Eu posso representar tanto pelo vetor A com a seta em cima, como colocando A, B e uma seta em cima, dessa forma, certo? Então eu posso tanto dar um nome para o próprio vetor, ou pegar as duas extremidades dele, o ponto A e o ponto B, juntar aqui os dois, certo? E colocar uma seta em cima. Isso também vai dar o mesmo vetor. Nessa notação, vai-se sempre a letra que nomeia a ponta aguçada da seta, menos a letra que nomeia a extremidade oposta ou origem. Então, quer dizer o seguinte: a ponta que está aqui na ponta da seta é o ponto B. Então, a gente coloca aqui o B. Menos a origem. A origem é quem? É o A. Então, menos o A. Então, esse vetor A, certo? Vetor A com a seta em cima é igual ao B menos a origem, que é o A. Compreendido? Para não ficar tanto no ar, vamos dar aqui valores. Bora dizer que o A ele é o ponto zero, certo? Vamos colocar aqui para a velocidade, que já estamos mais familiarizados. E o carro ele estava indo até 40, certo? Quilômetros por hora. Certo? Então, o vetor A ele é igual ao B, que é 40, menos o A, que é zero. Então, o vetor A ele tem módulo de 40, certo? Aí, unidade de medida, quilômetros por hora. Horizontalmente para a direita. Foi a nossa segunda aula sobre vetores. Haverão mais aulas sobre esse assunto, certo? Estamos apenas começando. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima.